Mota ironiza e diz que Lindbergh aciona o STF quase que diariamente. Todo dia, o Lindenberg Faria vai até o Supremo Tribunal Federal com a pasta debaixo dos braços, pedir ou implorar para os ministros que tome atitude contra qualquer um da direita, mas que tome a atitude, que prenda qualquer um que for da direita ou que vestir de verde e amarelo. O Poder 360, ele trouxe em sua página a seguinte matéria, vou repetir: Mota ironiza e diz que Lindenberg Farias aciona o STF quase que diariamente. A declaração se deu durante discussão sobre reclusão do voto secreto na PEC da blindagem, aprovada na terça-feira, dia 16 de setembro. O líder do PT é contra o mecanismo. Quer dizer, Lindenberg, ele é contra tudo e contra todos. Lindenberg, olha bem, questionou a constitucionalidade da nova votação sobre voto secreto e disse que pode acionar o Supremo se Mota não for justo. Quer dizer, o Lindenberg ele pode voltar ao Supremo. Aí o Mota respondeu para ele: é um direito de Vossa Excelência ir ao Supremo, o que faz quase que todos os dias. Tá vendo, Lindenberg? Todo mundo já sabe do teu passado. Vamos lá, continua o Poder 390. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicano da Paraíba, ironizou nesta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025, o líder do PT na casa. Lindenberg Farias, esse é o líder do PT na Câmara dos Deputados, ou seja, na casa, né? Quem afirmou, Lindenberg afirmou que pode acionar o STF, o Supremo Tribunal Federal, contra o voto secreto, discutido na PEC proposta de emenda à Constituição da blindagem, de 3 de setembro de 2021. O texto foi aprovado em 2 turnos, na terça-feira, dia 16 de setembro. Isso quer dizer que, na terça-feira, dia 16, foi aprovado com urgência urgentíssima, né, o voto secreto. Né? Quer dizer, choramingou e não adiantou nada. Né? A maioria, isso é democracia. A maioria vence. E a maioria, seja ela certa ou errada, a maioria vence. É a dona da verdade. Continua o 360. A articulação para retornar o voto secreto foi liderada por partidos do Centrão, por meio de uma emenda assinada por diversas bancadas. O ponto específico sobre a confiabilidade nas votações contra os congressistas havia sido separado o pedido do Partido Novo em votação anterior. Quando Lindenberg Farias questionou a constitucionalidade da nova votação, afirmando que recorreria ao Supremo caso a medida prosseguisse, Mota respondeu: é um direito de Vossa Excelência ir ao Supremo, como faz
quase que todo dia, ou seja, diariamente. Relembre ocasiões em que o líder do PT acionou a corte. Dia 17 de março, dia 25, o que o Lindenberg fez? Aciona o STF e a PGR contra Gustavo Gaia. Dia 3 de junho de 2025, Lindenberg Faria pede ao STF que Bolsonaro use tornozeleira. 13 de julho de 2025, o líder do PT, Lindenberg Faria, pede a inclusão de Bolsonaro e Flávio, em inquérito no STF. Dia 22 de julho, Lindenberg aciona a STF para impedir Eduardo de assumir a secretaria. 31 de julho de 2025, o petista aciona o STF para impedir bancos de aplicarem sanções amorais. Em agosto, de 2025, o PT Lindenberg protocola pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. 21 de agosto de 2025, aciona o STF contra Bolsonaro, por movimentações de 30 milhões. Lembra daquele dinheiro que a turma fizeram a vaquinha para ajudar o capitão a pagar aquele mundo daquela dívida que o senhor Alexandre de Moraes, sem coração, fez com que o presidente pagasse? Pois bem, aquele dinheiro, o Lindenberg acionou o STF e pediu para que prendesse o Bolsonaro por ele ter feito as movimentações de 30 milhões. Antes da declaração, o presidente da casa já havia rejeitado questões de ordem contra a emenda citada trechos do regimento interno para justificar a votação. A legitimidade política e jurídica para a emenda em análise. O tema foi aprovado em primeiro turno por esta casa, o que demonstra a concordância. Registra-se que não há inovação, declarou então o presidente da Câmara. Mais insatisfeito totalmente, o líder do PT perguntou que o trecho rejeitado não poderia ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, conforme determina a Constituição. O voto secreto constava no relatório apresentado pelo relator Cláudio Cajado, um destaque apresentado pelo Novo depois da aprovação, porém reduziu a abrangência do mecanismo. Quer dizer, não foi assim, foi mais ou menos assim. Quer ver? A PEC determinava que, a PEC determina que, essa é a palavra certa, para que um congressista seja preso ou processado, será necessário o aval da respectiva Casa Legislativa por maioria absoluta de 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado Federal. Esse aval deverá ser dado até 90 dias depois da decisão judicial. Além disso, deputados e senadores só serão, só perderão e poderão ser presos em flagrante
por crimes inafiançáveis, previstos na Constituição. Constituição é aquele livrinho verde em que os ministros, cada um tem o seu, cada um faz a sua lei a seu belo prazer. Né? É por isso que o nosso capitão se encontra na situação que está hoje. Porque a Constituição foi rasgada e jogada fora. Né? Permaneceu apenas aquela que está dentro da mente de cada um daqueles ministros. Como o racismo, olha bem, é como o racismo, como o terrorismo, mesmo nesses casos, a continuidade da prisão ou da investigação dependerá de uma decisão da casa que terá até 24 horas para se manifestar. Esta reportagem foi escrita e falada em plenário. Senhores, a gente vê o Lindenberg Faria hoje como deputado, mas ele esquece que ele é um homem processado e que ele não tem direito algum. Só está ali porque um desembargador, aproveitando que o titular não estava, liberou ele. Só isso. Resultado, hoje ele é um deputado fracassado, mas é deputado. Gente, eu fico por aqui, muito obrigado, eu sou o Alvarenga e, se Deus quiser, mais tarde nós voltaremos. Quero contar com todos vocês. Tchau, gente, fiquem com Deus.